Boa noite, telespectadores. Estamos dando início a mais um programa, O Homem Universal. Hoje nós vamos tentar estabelecer a relação que existe entre o conhecimento, o processo do conhecimento, da aprendizagem, portanto, os métodos educacionais, as técnicas de educação e o autoconhecimento, a psique do indivíduo. Existe uma relação entre desempenho intelectual e emocional? Existe alguma relação entre desempenho profissional e formação acadêmica? Enfim, todas essas questões que se colocam diariamente e dia a dia, mais pessoas percebem que um cartucho nem sempre garante um sucesso profissional, muito pelo contrário. Muitas vezes os primeiros alunos das faculdades são os piores profissionais, isso são dados de pesquisa. Então, tudo isso nós vamos desenvolver essa noite no nosso programa, que é realizado pela Sociedade de Psicanálise Integral, fundada em 1970 pelo psicanalista Norberto Kepp. Boa noite, Dr. Kepp. Boa noite. Bom, Cláudia, você sabe um dos motivos principais, por exemplo, de que o ensino nas escolas permaneceu inteiramente intelectualizado? Bom, Dr. Kepp, existem as filosofias da educação e grande parte delas são baseadas nos conceitos aristotélicos, né, já da antiga Grécia, e a crença de que a inteligência ou a razão é que trariam o conhecimento para a pessoa. Inclusive, quando Sócrates, né? Quando eu falo Sócrates, eu falo daquele pensador na antiga Grécia. Sim, não o jogador de futebol. Se bem que o jogador de futebol foi grande, né? Jogador. Então, ele falou algo que eu não sei se foi isso mesmo que ele falou ou se entenderam mal. Então, quando se estuda Sócrates, qualquer livro aí, qualquer escola, qualquer universidade, fala o seguinte, que a ideia dele, isso alunos repetem, um monte de pessoas repetem esses dados de Sócrates, né, que acham que foi dele, que ele falou o seguinte, que a virtude vem do conhecimento. Sim. A base, portanto, é o conhecimento. E quando a pessoa conhece, ela pratica o bem. Se ela não pratica algo bom, é porque ela não conhece. Bom, isso, inclusive, nós vimos na PUC, né, no curso de Metafísica, quando eu dava aula lá, eu dava esse conceito também. Então, a questão principal aí é a seguinte, que depois, pelo trabalho nosso, nós descobrimos que não é bem que o conhecimento faz a virtude. É o contrário, que o indivíduo, para conhecer, ele tem que ser virtuoso. Então, o conhecimento, quer dizer, é depois da virtude. Então, o sentimento, o amor, a ética, todos os elementos da estética, inclusive, são os fundamentais. Primeiro vem a parte da ética, a parte Do amor, né? A parte do sentimento bom, a parte praticamente que leva o ser humano a praticar o bem, quer dizer, o bem. Então, depois do bem, se o indivíduo está bem engajado nos elementos estéticos, ou então nos elementos éticos, porque ético e estético é mais ou menos a mesma raiz. Eu não me lembro agora no grego. Grego, ética é etikos, né? E estética, eu não me lembro bem a palavra, mas tem mais ou menos o mesmo significado. Então, para que o indivíduo conheça, não só o bem, assim, para ele ter uma visão maior, uma consciência maior, ou então ter conhecimentos maiores, mas para o indivíduo se entrosar na sociedade de um modo correto, para ele ver como é a realidade, ele tem que ter muita ética e estética. Então, eu queria fazer uma comparação, né, entre o que era a pedagogia e o que é, por exemplo, a psicologia profunda.
E o processo educacional é diferente, né, do processo terapêutico. Então, vendo aí as nossas escolas, a gente colocou lá escola terapêutica. Então, o indivíduo entra lá, aprender inglês, aprender alemão, aprender sueco, aprender finlandês, aprender francês, italiano. Então, ele entra lá para aprender uma língua e melhora a vida dele. Às vezes ele é doente, né? É um indivíduo com enxaqueca, dor de cabeça, com isso, com aquilo, ele sara. Por que ele sara? Porque ele entrou no caminho da ética.